Bem-vindos a todos nesta noite, nesse momento de reunião, nosso tempo de culto, de estarmos adorando o Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Uma vez mais temos a oportunidade, o privilégio de prosseguindo nosso estudo do Salmo 23. Ainda vamos fazer um pouquinho mais de suspense. A Esther fica para uma semana a mais, na próxima, a apresentação dela. Bom, ela vai então apresentar para nós os versos memorizados do Salmo 23, que estão na mente dela, no coração, já por 17 anos, um tempo em torno desses anos passados. Salmo 23, abra a sua Bíblia lá, nós vamos em dois textos hoje à noite, no Salmo 23, de 1 a 6, e também eu vou ler Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 34 a 37. O salmista Davi, nos primeiros 3 versos do Salmo 23, nós temos uma ideia de Davi numa conversa. Ele está conversando, na verdade, por todo o conteúdo do Salmo 23, ele está conversando, mas nos primeiros 3 versos, é como se ele representasse uma encenação em que ele, como ovelha, está conversando, dialogando com uma outra ovelha de uma outra propriedade, de um outro lado da cerca, um vizinho, uma vizinha. E ele então menciona a respeito de toda providência, cuidado que lhe é proporcionado por quem dele presta esse cuidado, presta esse serviço, o Senhor. O Senhor, ele conversando, passa essa impressão. Depois que nós adentrarmos para os versos 4 até o verso 6, muda-se o cenário, e agora então ele tem um diálogo. Do momento de conversar com o vizinho, muda-se para um outro momento. Agora então, ele vai conversar, ele conversa com aquele que é o seu Senhor, o seu pastor. Já estão lá no Salmo 23? Sou eu mesmo que não estou na minha Bíblia aberta nessa página. Isso, estou aqui. Eu abro assim para deixar aberto, mas na verdade temos colocado na memória, na mente. E temos também o texto de Marcos, capítulo 8, dos versos 34 a 37. Deixa eu só marcar aqui. Enquanto isso, nós vamos dando um tempo pessoal entrar em sintonia conosco. O pessoal que eu digo da transmissão. Já imaginou? Lá nos Estados Unidos agora, com a diferença de fuso horário, sabe que horas são lá agora? Exatamente 15 horas e 30 minutos. Ou no mais popular nosso, 3:30 da tarde. 3 horas e 30 minutos da tarde. Então, se alguém dos nossos contatos lá quiserem, eu acho que esse dia tinha na sua tarde de domingo, podendo nos acompanhar na nossa apresentação, estudo do Salmo 23. Deixa eu só deixar marcado aqui, Marcos 8, 34 a 37. Nós partimos do fato que abre o Salmo 23, a declaração que norteia todo o Salmo 23, a
primeira delas, de 12, o Senhor é o meu pastor. Ele está orgulhosamente falando desse Senhor, nada me faltará. Daqui a pouquinho eu quero apresentar para você uma letra linda de um cântico do cantor Carlos Augusto. Não acha na internet, esse não tem na internet, esse é muito íntimo, é muito particular, não houve uma publicação até agora, mas nós temos um CD, a letra, e tem um teor do Salmo 23 na letra. Vou apresentar daqui a pouquinho para nós aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, juntos para a gente treinar. Vamos lá então? Preparados? Vou colocar vocês tal como eu estou, em pé, que aí o som vai ser melhor, e é possível que chegue até aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloque o seu pensamento no trono celestial do Deus Altíssimo. Nosso Deus e Pai celestial, consideramos um momento sublime, importante para nossas vidas, pela palavra do Senhor, recebermos aquela compreensão, aquele entendimento, aquela mensagem que queremos crer do Senhor para nós. Fala conosco, ó Deus, vindo a tua palavra nessa noite, de encontro aos nossos corações, ao nosso viver, e que tenhamos na mensagem a exposição que vai dar entendimento, que vai dar luz aos simples. Oramos por nós aqui, por aqueles que, onde estão e como estão nos acompanhando, e aqueles também que oportunamente, num outro momento, poderão também receber a mensagem do Senhor. Fala conosco, ó Deus, é a tua palavra, e eu apenas sou instrumento, e rogo, ó Deus, que eu venha pregar no temor e tremor do Senhor, com poder e demonstração no teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Agora então, assentai-vos, eu vou ler Marcos 8, 34 a 37. É uma consideração muito preciosa do salmista, essa declaração de ser guiado pelo pastor por veredas da justiça, trilhas corretas, caminhos acessíveis, caminhos do Senhor, através do qual as ovelhas podem ser conduzidas, e trazendo para nós aqui caminhos do Senhor, através dos quais o povo de Deus trilha, caminha, prossegue.
Marcos capítulo 8, versos 34 a 37. Jesus chamando a si a multidão com os seus discípulos, é o desafio do mestre. Ele levanta uma consideração importante para eles, já que estavam em volta do mestre, em volta de Jesus, se aproximando. Quem se aproxima tem interesse por aquele que você está se aproximando. Pessoas se aproximaram de Jesus, uma multidão se aproximou de Jesus, e bem mais próximo do que a multidão, os seus discípulos. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, ele abre o convite, o desafio público para todos, em alto e bom som. Ele torna este convite, esse desafio público. Se alguém quer vir após mim, atente para as considerações. Seguir Jesus, temos que encarar os desafios. O mestre trilha por direção as melhores, de experimentarmos a condução melhor para nossas vidas, a dele. Ele então diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um comprometimento que envolve a vida. Já imaginou algo assim? Em outras palavras, entregou a sua vida. Pronto. Nesse caminho com Jesus, vou com a minha vida. Pronto. E ele vai dizer: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Está preocupado no o que você vai fazer com a sua vida? Tem você algo melhor para a sua vida do que entregar a sua vida a Jesus? Será que existe algo melhor que você possa fazer com a sua vida, que seja melhor do que o que Jesus tem para a sua vida? Ele diz aqui: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O resultado daquilo que você poderia por você mesmo fazer por sua vida resulta em perda. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, se nesse ato de entregar, dar a sua vida por Jesus, é perder, ele diz então: qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aí o resultado é um bom resultado. Ele pergunta no verso 36, ele faz uma consideração mais profunda ainda: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que valor tem ganhar o mundo, obter de tudo que este mundo possa oferecer materialmente falando, mas perecer espiritual ou espiritualmente? Ou o que daria o homem pelo resgate? Ou com o que o homem poderia trocar pela sua alma? Nós entendemos que Davi tinha prazer em ser guiado pelas veredas da justiça, por amor do nome
colocando aí em evidência, em consideração, a reputação daquele que é o seu pastor. E nós entendemos que se há um momento mais crítico e real para a ovelha ser guiada pelo pastor, diz respeito ao momento de provisão de um lugar para o outro, deste terreno para o próximo, porque há um cuidado, há uma atenção com o local onde a ovelha vai pastar e por quanto tempo ela ali vai permanecer, ou seja, as ovelhas, diferente de outros animais, elas precisam de direção. Não podem ser deixadas sozinhas em determinado lugar, para que por sua própria condição e desejo elas façam melhor. Não vão fazer. Ovelhas precisam de direção, e é a responsabilidade do pastor providenciar a direção correta, e Davi chama de veredas da justiça. Entendemos sobre as veredas da justiça? Eu afirmei para você que nós, seres humanos, também precisamos de direção. Entregues a nós mesmos, seremos dominados pelo orgulho e a autoafirmação. Isaías mostra lá cada um seguindo como ovelha desgarrada pelo caminho, cada um fazendo o que achava que era o melhor, vivendo um momento, uma situação terrível. Há caminhos que ao homem parece direito, diz a palavra em Provérbios 14, 12, entendemos sobre isso também, mas no fim são caminhos de morte. Não basta apenas o caminho, mas onde estará nos levando este caminho? E eu mostrei para você que algumas áreas, algumas extensões de terras em alguns países tornaram-se inaproveitáveis por causa de ali, por uma má administração no cuidado de ovelhas, as ovelhas destruíram aquelas terras. Elas vão pastando até arrancar o capim, danificar o solo, contaminando o solo e consequentemente sendo contaminadas. Ovelhas e seres humanos precisam de direção. Já que seremos conduzidos por veredas de justiça, eu anexei Marcos 8, 34 a 37, a proposta de Jesus, que envolve estarmos seguindo o Mestre. E eu mostrei para nosso povo aqui, e os que nos acompanham, que Jesus não, em momento algum, ele escondeu a realidade dos fatos. Envolve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É uma decisão que começa com a pessoa vindo ao conhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia ilustra muito bem isso com homens e mulheres de Deus que entregaram suas vidas a Jesus. Eis-me aqui, Senhor, vou te seguir. Não dá para você se comprometer com o negócio dessa vida. É uma decisão feita no compromisso para a salvação e que depois chama-nos a atenção, essa mesma decisão, no nosso viver cristão, renovando a nossa comunhão, o nosso andar com o Senhor. Aquele que diz que está em Cristo, diz a palavra, deve também andar como Ele andou.
Há anos atrás, eu fiquei maravilhado. Eu estava pregando uma mensagem, estava estudando para a pregação daquela mensagem, e aquela mensagem falava sobre conduta cristã, procedimento cristão. Eu fiquei maravilhado porque, na verdade, era simplesmente sobre minha vida e a vida de qualquer pessoa servindo o Senhor, estando em Cristo, deixar Cristo viver através de você, conduzir você. E aí você percebe, eu percebi naquela época, tem que haver uma entrega, tem que haver uma apresentação. Lembra de Isaías, quando teve aquela visão no templo, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Não demorou muito para Isaías dizer: ai de mim, homem de lábios impuros, pecador, habitando no meio de um povo de lábios impuros. Ele dizia: eu vi o Senhor. Onde é que nós estávamos quando o Senhor nos encontrou? Não tem outro lugar, amados. Aqui estávamos na mesma situação, lamaçal do pecado. Algumas pessoas consideram: olha, quando você morre, não tem rico, não tem pobre, não leva nada. Mas no nosso viver, na nossa vida, herdamos por nascimento físico uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz lá em Gênesis que a criança é má desde a sua meninice. E onde é que o Senhor nos encontrou? Onde é que o Senhor veio ao nosso encontro? No lamaçal do pecado. A única coisa, ao sermos tocados por Ele, é reconhecer. Se confessarmos com a nossa boca, se confessarmos os nossos pecados, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, não tem outro, é Ele mesmo. Confessar o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Decisão mais importante na vida de alguém é quando ela está pronta a ter um comprometimento com Jesus. Quer ver um fato interessante que envolve a nossa atitude de seguir Jesus? Eu estou doido aqui para contar para você num relato bíblico, mas eu tenho que só voltar a semana passada. Eu coloquei o nosso título para hoje: atitudes dos que seguem a Jesus pelas veredas da justiça. Eu quero tocar nessas atitudes porque eu tenho hoje e domingo que vem para fecharmos esse quadro, segundo o meu parecer. Não é o de Deus, não, é o que eu estou pensando, mas estou querendo ser atento à direção de Deus. Semana passada eu coloquei a primeira atitude, que envolve altruísmo, autonegação, na nossa decisão de seguirmos Jesus, que está envolvendo ali negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Qual foi a primeira atitude que eu coloquei a semana passada, que eu acentuei para você? Não é algo natural, não é algo normal, você não vai encontrar em nenhuma promoção, em nenhum lugar. Não tem nenhuma promoção disso em nenhum lugar, não é algo natural, que você encontra em qualquer lugar, numa promoção que alguém está fazendo. Olha, estamos com uma promoção aqui, ingrediente tal. Isso aqui não é natural, não é normal.
envolve por trás disso todo um conjunto de atitudes, mas a primeira atitude de alguém que quer compromisso com o Senhor, que entende o que envolve o compromisso com o Senhor no primeiro plano, na primeira decisão que abrange algo muito importante a nós. Ou seja, e que o Senhor deu exemplo para nós. Em vez de amar a mim mesmo, estou pronto, estou disposto a amar a Cristo e aos outros acima de mim mesmo. Nós entendemos sobre isso. Uma decisão, algo deliberado, você toma essa decisão. É algo deliberado, não é algo assim, eu senti, algo sentimental, estou sentindo, vou fazer, não estou sentindo não, realmente, essa é a decisão, eu tenho que tomar uma posição, e você toma uma posição, você está disposto a sacrificar, a dar a sua vida, a entregar, desdobrar-se em favor dos outros. Eu costumo dizer que nós precisamos viver com alvos, com objetivos, com propósitos, com planos. Você não vive ao léu, ao esmo, certamente você tem planos, propósitos. Você pergunta para alguém aí, qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu plano, o seu propósito? Em algum lugar alguém grita, minha casa, minha vida. Está vivendo para conseguir minha casa, minha vida. Ou está vivendo para visitar Miami. É aquilo que enternece, comove o seu ser. E o homem e mulher de Deus, o seguidor de Jesus Cristo, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito? Paulo disse que tinha um alvo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo, Cristo. O objetivo de vida do apóstolo Paulo era viver para, diga alguém, Cristo. Se você não gritar aí, não chega aqui. Aí o pessoal da transmissão não acompanha. Viver para Cristo. Por quê? Porque se eu não vivo para Cristo, muito menos eu morrerei por Cristo. Não vou morrer por Cristo. Não estou nem vivendo para Ele. Muito menos morrer para Ele. E Paulo diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes com toda certeza ou com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Filipenses capítulo 1, verso 20. Este verso é o verso que antecede, que vem antes daquele magnífico, estupendo versículo que nós conhecemos de cor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas essa é uma conclusão de pensamento que tem por detrás, ou num seu contexto, o verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança ou com toda certeza, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por que, Paulo? Por que essa expectação, Paulo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Estou disposto a amar a Cristo e aos outros acima de minha própria pessoa. Eu, há anos atrás, eu li um livro que eu havia ganho do meu professor de escola bíblica dominical,
pastor Tomé Lopes dos Santos. Esse pastor, de vez em quando, ele aparece nas minhas transmissões. Pastor Tomé foi meu professor de escola bíblica dominical. E ele me deu um livro, que Deus fez uma revolução em mim quando eu comecei a ler aquele livro, Senhores da Terra. O escritor Don Richardson escreveu este livro, Senhores da Terra. E lá eu conheci, lendo o livro, o relato da vida de um jovem, que de menino a jovem, cresceu num momento muito difícil da sua vida, o Stanley Albert Daly. Aliás, dos meus 20 anos para frente, eu convivi muito com a influência de Stanley Albert Daly na minha vida. Da infância, adolescência e conversão na juventude. E foi nessa época que eu conheci o poema IF de Rudyard Kipling, aquele poema. Depois você vai achar na internet esse poema, o IF, o poema C. Procura agora não, depois você procura, viu? Poema C. E foi num momento na escola, quando o Stanley era surrado pelos garotos, quando ele, no final da aula, estava indo pelo caminho para a sua casa, e os garotos batiam nele, e um dia ele chegou em casa e foi relatar para o pai, que os garotos o surravam, e o chamavam de fracote, e o Stanley, em prantos, narrando isso para o pai. Qual decepção teve Stanley quando seu pai disse: é verdade, você é mesmo um fracote. Aquilo arrasou, acabou com o Stanley. No íntimo do coração do Stanley, uma voz bateu e veio à boca, de forma silenciosa, apenas balbuciou os seus lábios, bem baixinho, dizendo para si mesmo: pai, se sou um fracote, por que o Senhor não me ensina como a ser forte? O pai do Stanley era um homem que havia esbanjado, não me lembro agora se uma ou duas heranças, e entregue ao alcoolismo, e era um homem violento, e a família era uma família numa situação difícil. A mãe do Stanley, o grande sonho dela era ser uma atriz famosa, que nunca fora. E nesse cenário, o Stanley vivendo, e na escola ele conhece o poema do Rudyard Kipling, e aquele poema IF, o poema C, o ajudou muito. E aliás, vale a pena você conhecer o poema C também. Tem uma parte dele que diz assim: se és capaz de, encontrando a derrota ou o triunfo, tratares igualmente esses dois impostores, se és capaz, é assim que é o poema, tem a sua composição, se és capaz. E isso ajudou muito o Stanley, ao ponto que, anos depois, ele recebeu um folheto com o plano simples de Deus para a salvação e o endereço de uma igreja onde ele poderia mais informações receber daquele folheto, no monte chamado Gibraltar, lá na Austrália. O Stanley entra nessa igreja e toma uma decisão, conhecendo Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. E agora ele vibra, tem uma alegria, ele tem um compromisso com alguém que cuida dele. Ele ama o Senhor Jesus, ele vai servir o exército. E numa noite, ele ajoelha-se para orar. E lá no exército, soldado, eles achavam que
questão de servir a Deus, relacionar com Deus, era muito típico, algo muito próximo e familiar para mulheres. Homens não, ainda mais soldados, tinham que ser homens rudes, indo ao campo de combate, à guerra, homens com caras fechadas. E essa questão de orar não era algo que ninguém praticava naquele lugar, e o Stanley estava diante de um desafio: ajoelhar e orar, e aguardar o que aconteceria, mas ele tinha compromisso com o Senhor, ele amava Cristo. Cristo havia resgatado, tirado do lamaçal do pecado, de uma vida horrível, terrível. Ele conhecia veredas da justiça. E ele então, numa obra de Deus, ajoelhou-se e percebeu que todos que próximo ou distante estavam conversando, maior silêncio. E ele falou com Deus, e quebrando o silêncio, o escárnio e a zombaria que se levantou. Mas Stanley tinha um propósito: servir o Senhor. Ele estava no exército, foi para um lugar e ficou muito animado quando ele viu o comprometimento da igreja de Jesus Cristo naquela região, pregando o evangelho, levando pessoas ao conhecimento do único e todo suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ficou alegre, mas no caminhar ele vai para um lugar, para uma região em que, embora houvessem muitas pessoas, as pessoas daquele lugar eram pessoas de semblante triste, aborrecidas com a vida, e não havia nessa região nenhuma igreja pregando Jesus Cristo, as boas novas de salvação. E sabe qual foi a oração do Stanley naquele lugar? Senhor, eu sei que o Senhor tem homens melhores para fazer a tua obra, mas se eles não estiverem prontos, experimenta enviar-me. Pode crer que passou alguns anos, lá estava o Stanley, indo apenas com uma arma das armas, a Bíblia, a palavra de Deus, para pregar o evangelho. E na vida e ministério desse homem, desse jovem que depois vai tornar-se um homem, ele foi trabalhar no vale do Sangue, entre os Ialis, que era uma tribo de canibais. Baixe o celular, por gentileza. Um lugar muito difícil, atrapalha mais vocês aqui do que o pessoal de casa. Um lugar muito difícil. Ele, a dona Patrícia e os seus filhos entregaram-se para a obra naquele lugar, e Deus tinha um plano para a vida do Stanley ali. E ele foi chacinado naquele lugar. Uma chacina aconteceu ali, e ele e o Felipe, o amigo dele, receberam centenas de flechadas. E o Stanley ia arrancando uma após a outra, tiras de sangue vindo pelo corpo, escorrendo, ele arrancando as flechas, e eles em pânico, atirando flechas e quase clamando: por favor, morra, caia. E entre esses que atiravam flechas e chacinavam o missionário, estava um homem chamado Nalino. Este homem, mais tarde, se converte para servir o mesmo Jesus de quem ele conhecera na pregação de Stanley Albert Daly, e de quem ele havia participado do
assassinado, a chacina com o missionário. A palavra de Deus não está presa, disse Paulo, e nem é fuzilada, eliminada quando um servo parte no campo de combate, morto por causa do seu compromisso. Quem perder a sua vida, achá-la. O Stanley está com o Senhor, e eu lendo Senhores da Terra, confesso para os amados, lágrimas. Eu disse: Senhor, se tens para mim um ministério, estou pronto, já quero começar agora a pregar. Nem esperei entrar no seminário, irmãos. Falei com o meu pastor: quando tiver uma oportunidade, me chama, que eu quero trazer uma mensagem para a igreja. Ele falou: prepara, eu vou te chamar. Qual foi o dia que ele me chamou? Lógico, é evidente, eu anotei a data da primeira vez que eu iria ao púlpito e do púlpito pregar a palavra para a nossa igreja. Eu marquei a data. Vai completar amanhã preciosos 34 anos. Desde aquele dia até hoje, 34 anos, eu iniciando no púlpito, nem tinha ido para o seminário, para a escola, com o que eu conhecia e havia estudado. Eu não esqueço nem a data, e muito menos o texto da palavra de Deus e a mensagem. A carta do apóstolo Paulo, a primeira carta, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versos 9 e 10, são marcantes para mim, para aquela primeira mensagem. E como dos ídolos vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro, e a esperar dos céus a seu Filho Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos. Meus amados, essa menção dos versos 9 e 10 é algo que estava ressoando. Não temos mais necessidade de falar coisa alguma a respeito de vós, porque por vós, os Tessalonicenses, soou a palavra de Deus. Eles estavam propagando a palavra de Deus, e eu preguei o que se falou dos Tessalonicenses. A entrada de Paulo com eles, um missionário, e assim foi. Em vez de amar a mim mesmo, estou mais disposto a amar a Cristo e aos outros acima de minha própria pessoa. O amor de Cristo nos constrange, tolhe, aperta o nosso peito. Ninguém vai para o campo missionário por amor aos perdidos, porque os perdidos você não conhece. Nós vamos por amor a Cristo, entregar a minha vida, está na proposta do Senhor Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida, achar que o melhor para a vida está com ele, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de Jesus e do Evangelho, salvará.
Mas nessa primeira atitude eu quero colocar aqui para você Lucas 10. Abra sua Bíblia lá em Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Lucas capítulo 10. Na sua Bíblia vai estar aí a parábola, aquela ilustração de um fato conhecido para trazer a compreensão um fato desconhecido. Eis que se levantou um certo doutor da lei, gente top na lei lá em Israel, tentando-o, experimentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do doutor da lei. Não chama a nossa atenção a pergunta dele? Você não espera uma resposta do mestre, do Senhor Jesus? E ele lhe disse. Aí Jesus faz uma outra, vem com a pergunta. É algo retórico. Que está escrito na lei? Como lês? E ele então, e respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 28, Jesus, e disse-lhe, é o que Jesus fala: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, verso 29, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu vou amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, todas as minhas forças, todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. E ele então pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus apresenta essa ilustração. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Um homem ferido, que havia experimentado um rude golpe de salteadores, estava à mercê da morte, estava padecendo, estava sofrendo. Era um judeu puro, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Eu estou em Lucas 10, 31. Certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Não quero saber, envolveu em briga, se vira, não é comigo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Percebe que os dois, a Bíblia, na ilustração de Jesus, registra vendo-o, apenas viram. Não é que eles estavam passando distraídos, com o celularzinho na mão, vendo os últimos acontecimentos da internet, e não tenham visto o homem. Eles viram o homem, vendo-o, passaram de largo. Mas um samaritano, aquele povo que era a mistura de judeus com estrangeiros, que os judeus tinham problema, os judeus da nata tinham problema com eles, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, esse também viu, mas ao contrário dos outros,
moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 notas de 100 reais. Se fosse noutra época, eu ia falar 500 cruzados. Se fosse numa outra época, eu ia falar 1000 cruzados. Mas a maior nota que nós temos agora não é a de 200. A 200 nasceu e fuzilaram ela, não é isso? Não tem mais nota de 200. Alguém aqui já pegou nota de 200 essa semana? Não tem, né? Não é? Só 100. Então, 2 notinhas de 100 reais, ou foi 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele. A Bíblia diz que esse homem era conhecido desse samaritano? Não menciona isso. E tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? É a pergunta de Jesus para o doutor da lei. Olha, às vezes você vem com uma pergunta para Jesus, ele faz outra para você. Ele nem dá a resposta, mas ele faz uma pergunta para você. E você apresenta uma consideração e vem uma outra pergunta dele. E ele disse, aí o doutor da lei responde no verso 37, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Encaixa perfeitamente com Marcos 8, 34 a 37. A questão da vida eterna envolve comprometimento, envolve compromisso, envolve decisão, pela fé. A salvação não é pela graça por meio da fé, não é por obras, mas envolve uma decisão. Vai seguir ou não vai seguir? Uma decisão norteada pela palavra de Deus. No meio que eu vivo, entre os pregadores da palavra, pode ter pastor, doutor, nós tivemos apóstolos. A Bíblia, para essa igreja, é a única regra de fé e autoridade. Palavra final da palavra de Deus. O bom nisso tudo, amados, é que não é que você vai no caminho sozinho, é seguindo. Jesus está contigo no caminho. De vez em quando vocês querem sair para o lado, para lá, mas segue, você tem a direção dele. Eu estava voltando de viagem de Araçatuba, faz muito tempo, e pegamos um pé d'água na estrada, uma chuva torrencial. Eu não me contive. Na primeira entrada para Olímpia, eu nem conheci o caminho, entrei. Quem estava atrás de mim? Um enorme bus, o ônibus. Eu falava, mas esse ônibus não podia estar na minha frente? O ônibus estava me seguindo, mas seria muito mais fácil eu segui-lo. Enorme, visão panorâmica tremenda. E eu entrei num caminho cheio de curvas. Você lembra disso? E vai ali, eu mal enxergando, porque carro sem ar-condicionado passa com uma facilidade, a gente limpa ali, a água caindo. Eu entrei porque eu falei, não vou continuar na estrada desse jeito não. Uma chuva torrencial em Olímpia. Cheguei em Barretos, só na ameaça, não choveu aquele dia em Barretos, só ameaçou, a chuva era para lá. O ônibus atrás de mim, eu queria que estivesse na minha frente, porque se estivesse na frente, com chuva, se tem um ônibus na tua frente na estrada, você diminui a velocidade e vai seguindo, fica mais fácil, você tem proteção. Como está o nosso amor por Jesus? Estou mais disposto a amar Cristo? Meu desejo maior é agradar o Senhor do que a mim mesmo e ao próximo? Isso envolve
1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Deus deu a sua vida por nós. Aliás, nisto conhecemos o amor que Deus em Cristo deu a sua vida por nós. Eu preciso reconhecer isso. Quando nós reconhecemos isso, quando deliberadamente estamos prontos ao alto sacrifício. Amor é altruísmo. Amor é auto sacrifício. Altruísmo, auto sacrifício, como eu já mencionei aqui, em contraposição ao egoísmo. Quando você assiste o filme Titanic, tinha um pessoal egoísta. Tinha um indivíduo que, para salvar a própria pele, barcos apenas para as mulheres, os botes, aliás, botes salva-vida apenas para as mulheres, mas tinha um camarada lá no meio, dinheiro para os guardas, possibilitarem que ele entrasse naqueles botes, preocupados. Os músicos tocando mais perto quer estar, acaba o toque, cumprimenta os companheiros, até breve, e partem. Carlos Augusto, eu quero mencionar para você 2 letras hoje. Primeira atitude, vai ter atitude parte 2 e parte 3, eu creio, tem mais atitudes que nós vamos tomar. Essa é a primeira. Onde quer que for, para servir a Deus. O título da música é Seguindo a Jesus. Você não vai encontrar na internet essa música, mas eu vou ver se eu consigo espalhá-la, se eu consigo com o Carlos Augusto ou com o Felipe aqui da nossa parte de multimídia, para a gente espalhar essa música. Onde quer que for para servir a Deus, sei que nada me faltará. Se quiser buscar ao que se perdeu, tudo enfim Ele suprirá. Saúde e força nele esperarei. Sustento certo sei que eu terei. Esposa e filhos juntos seguirão a Jesus Senhor, meu amado Rei, em real consagração. Do meu trabalho frutos hão de vir, de minhas vidas trevas vão sair. Aliás, de muitas vidas trevas vão sair. Do Santo Espírito poder terei, para testemunhar de Jesus Senhor, que a todos chama, vem. Volta-se o coro então. Onde quer que for, para servir a Deus, sei que nada me faltará. Se quiser buscar ao que se perdeu, tudo enfim Ele suprirá. Eu conheço um pastor que Deus o chamou, vem para Portugal. O irmão dele chamou para Cabo Verde. Foram pregar a palavra. Filhos pequenos cresceram em Portugal. Outros filhos cresceram em Cabo Verde. O pai fala português brasileiro, mas os filhos estão todos eles no português de Portugal. Enrolaram e gostam. É interessante. Deus suprindo. Deus estando no projeto com você, pode ter certeza, tem conclusão. Vai concluir. Seguir a Cristo, grupo Elo. Esse grupo não existe mais, depois veio o grupo Logos. Seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida a cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar aqui como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante,
mas mesmo assim confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Não permita que meu coração engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Bonita letra. Essa música você encontra na internet. Seguir a Cristo, do grupo Elo, mais que o grupo Logos canta essa interpretação. É antiga, é de quando eu era um garoto, faz tempo. Essa é das antigas. Parece aquela expressão, né? Quanto mais velho, melhor. Isso é para vinho, né? Mas as antigas tem muita música de qualidade, música com teor e grau de expressão real da palavra de Deus, com conteúdo da palavra de Deus. Semana que vem nós vamos continuar atitudes dos que seguem a Jesus pelas veredas da justiça. Você não está sozinho. O Senhor te conhece. Deus tem colocado os olhos em você, em mim. Você pode amanhã trabalhar pensando nisso. Pode ter uma noção de quão perto, de quão real, de quão verdadeiro o Senhor é. Nele temos tudo de que precisamos. O melhor cuidado, a melhor provisão. Jovens, com um viver pela frente. Você já observou os jovens entregues a si mesmo? Eles destroem a própria aparência, indo em busca de prazer e satisfação, que apenas é um paliativo, algo momentâneo, mas que os levam à destruição. Tem algumas figuras por aí que você olha e fala: gente, eram bonitos quando moços, agora estão estraçalhados. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Eu era mais feio do que eu sou hoje, graças a Deus, na beleza de Jesus. Tá certo que eu peguei um pouco da minha esposa para mim, né? A gente pega, né? Entrega a sua vida para Jesus. A melhor decisão na minha vida, seguir Cristo. Eu tinha um medo, tanto de quem morria, como de morrer. Esse medo me assolava. Falava que alguém tinha morrido, era desesperador. Eu nem sequer podia encontrar com um cortejo fúnebre. Aquilo acabava com o meu dia, com o momento ali, eu me deprimia. Mas quando eu conheci a obra redentora, salvadora do Senhor Jesus, mudou o meu viver, mudou o meu ser. Eu passei a entender que a morte, embora seja inimiga, é uma realidade na nossa vida, mas não é o fim. Ausente do corpo, presente com o Senhor, depois dessa vida, há uma eternidade. Aos homens está ordenado, Hebreus 9, 27, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois dessa vida há uma eternidade.
Céu para os salvos. Os salvos são aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, que perderam a sua vida por Ele, por causa do Evangelho. Não é de se admirar que a igreja, que é o corpo de Cristo, é chamada de noiva. Algumas pessoas, querendo justificar que casamento não é bom, dizem: mas nem Jesus casou. Calma, espera um pouquinho, ele vai casar-se. O casamento é as bodas do Cordeiro, é com a igreja. Algo do plano espiritual. Casamento é instituição estabelecida por Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus faz com que o solitário habite em família. Deus é família. Família é bênção de Deus. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu sei que eu não sou um marido nota 10 e nem um pai nota 10, mas graças a Deus eu tenho uma família. Amém? Você tem uma família. Agradeça a Deus pela sua família. Família perfeita não existe, mas famílias abençoadas por Deus existem. Amém? Famílias abençoadas por Deus já começa na Bíblia, problemáticas, mas conhecendo a bênção de Deus sobre eles. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, o Senhor se apresenta na palavra, com aquelas palavras tão preciosas ao nosso coração, à nossa mente, enfim, tão preciosas para todo o nosso ser. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Obrigado a Deus pela direção que vem do Senhor. Nós precisamos de direção, direcionamento. Não podemos, entregues a nós mesmos, decidirmos aquilo que é o melhor para nós. Precisamos entregar voluntariamente, apresentarmos e entregar essa decisão ao Senhor, perante o altar do Senhor, o trono de misericórdia e graça, a fim de sermos auxiliados, ajudados em tempo oportuno. Que tenhamos o cuidado do Senhor, que tenhamos a provisão do Senhor. Obrigado a Deus por esta noite, por este tempo na casa do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela palavra que é viva e eficaz, e que ela tenha lugar nos nossos corações e prática nas nossas vidas. Perdoa, Deus, a dureza do nosso coração, que sejamos homens e mulheres obedecendo ao Senhor. No nome de Jesus, oramos nesse momento com gratidão. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. Deus
Amém. Tenham todos uma ótima semana. Até próximo tempo na presença de Deus.